Olá, meus amados, uma boa tarde. O que aconteceu? Eu estava tão cansado depois de um dia ontem, né? Estressado lá no trabalho, correria. Estressado no termo muito trabalho, muito cansativo. Foi um dia difícil. Então, quando deitei agora à tarde para tirar um descanso, acabei passando, né? Do horário. Mas graças a Deus aqui nós estamos para falarmos com Deus, para colocar no altar as nossas vidas, a família de vocês. Nós vamos abrir a Bíblia rapidamente no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 1. Atos 1. Deixa eu botar aqui o óculos para eu poder ler. E como é que foi a tarde de vocês? Tudo bem? Como é que estão a vida de vocês? Como se encontra todos vocês? Vamos falar com Deus para a gente iniciar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Espírito Santo do Senhor, nesse momento, eu te peço que o Senhor venha ter misericórdia de cada um de nós, das nossas vidas, de nossas almas, que o Senhor possa nos dar sabedoria, meu Pai, para ministrar nessa tarde de hoje a sua palavra. A palavra cujo que liberta, que salva, que cura, a palavra eterna, a palavra que de geração após geração tem trazido mudanças. E hoje, Senhor, eu creio que não vai ser diferente. Creio que essa palavra vai tocar em nossos corações. Eu creio que essa palavra que liberta vai falar conosco. Flui em nossos corações, Senhor. Amém. Depois a gente vai estar orando pelas famílias, amados. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Não, 5 em diante. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aquele, pois, que se haver remido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber o tempo ou a estação que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, mas receberei virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Amém, amados, e amém. Vamos lá. Eu separei aqui que eu falei para vocês que a gente ia fazer um estudo da palavra do Senhor. 5 erros das lideranças para a igreja de hoje. Aí eu botei igreja de hoje. Acabamos de ler aqui uma passagem que interessante sobre a descida do Espírito Santo ou o dom de línguas, o revestimento que vem do alto. Esse é um erro da igreja atual. Você chega hoje no culto, você não vê os pregadores, as lideranças, os pastores, nós líderes, estou me incluindo, falando a respeito do Espírito Santo, falando a respeito do batismo no Espírito Santo. Há extinção em relação a essa palavra dentro da igreja do Senhor. Realizam vários congressos que vão falar sobre como ser bem-sucedido, como conquistar a vitória. Não que seja errado, é necessário que assim faça. Mas eu vim de uma época
que as revistas da escola dominical falavam do batismo no Espírito Santo. Eu venho de uma época que o batismo no Espírito Santo acontecia em uma aula que estava sendo traduzida na escola bíblica dominical. Sou de uma época que a gente ouvia testemunho que pessoas foram batizadas com o Espírito Santo lavando louça, arrumando casa, dentro de um trem, num ônibus e uma viagem. Sou de uma época que o Espírito Santo tinha a primazia dentro dos cultos. O Espírito Santo era convidado a participar dos cultos. Hoje, amado, fazemos congresso para falar de finanças. Tem que ter. Falamos de congresso para falar de vários assuntos, menos do Espírito Santo. E esse tem sido um dos erros que a igreja tem cometido. Porque Jesus falou para os seus discípulos: vós serão batizados com o Espírito Santo. Vós serão batizados com fogo. É isso que diz a palavra. Aí diz: aquele, pois, que a vez remido, perguntou-lhe, dizendo: Senhor, restaura tu neste tempo o reino de Israel? E disse: não vos pertence o tempo ou a estação que o Pai estabeleceu pelo próprio poder, mas receberei virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Como vamos receber virtude do Espírito Santo se nós não pregamos, se nós não ensinamos o que é essa virtude do Espírito Santo? Para que serve? Na minha época, você perguntava a qualquer adolescente, qualquer jovem, eles diziam: eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Hoje, adolescentes, jovens, crianças não sabem o que é isso. Eu cansei de ver na década de 80, que eu ainda peguei a década de 80, dentro da igreja, e de 90 mais ainda, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Mas entrou hoje dentro das igrejas mensagem de autoajudas. E começaram a deixar de lado mensagens como o batismo no Espírito Santo. Como sobreviver, amado? Como viver nos dias de hoje sem esse conhecimento? Hoje, se você perguntar, muitas pessoas não sabem qual é a razão de ser batizado com o Espírito Santo. Virtude, poder, unção. Se você perguntar hoje às pessoas, para que serve o Espírito Santo? Elas não sabem responder. Porque a liderança não está preocupada de falar no batismo no Espírito Santo. A preocupação da liderança são com o dízimo e com as ofertas da igreja. Eu sei que isso é necessário. Eu sei da importância do dízimo e da oferta. Eu não estou pregando contra isso. Mas, querido, mas como permanecer de pé nos dias tão difíceis, tão cruel, os dias tão tenebrosos, sem o Espírito Santo? Mas o Espírito Santo, ele não vai entrar na vida de ninguém à força. Ele quer que você bate. Ele quer que você bate. E convida: vem, Espírito Santo, porque ele já está batendo na tua porta. Ele quer que você chama. Querido, nós já vivemos a dispensação do Pai, do Filho. Hoje nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. A única intercessão que nós temos entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo.
Ele intercede por nós com gemido inexprimível. Então esse é um dos primeiros erros. O segundo erro da igreja, ou seja, das lideranças, não prega salvação. Não prega a mensagem de salvação. Tu entra aí no culto, tu não ouve o pregador perguntar assim: irmão, quem tem certeza da tua salvação? Não existe mais. As perguntas hoje são outras. Quem veio buscar a tua bênção? Quem veio buscar a tua vitória? É lógico, amado, que a bênção é importante. É lógico que ser bem-sucedido é importante. Mas é algo que vai perecer. Mas a salvação é algo eterno na nossa vida. Mateus 25 fala de duas classes de virgem: louca e prudente. A igreja aqui tem duas classes de pessoas: as loucas. Pastor, o que você hoje vai colocar como louca dentro? Aquelas que estão na campanha de Israel, campanha disso, campanha daquilo, campanha da água benta, campanha da cruz, campanha da sombra, é que tanta campanha, mas não se preocupa com a salvação. Essas são as loucas. E as prudentes, pastor? Elas continuam crendo que há salvação, que o reino de Deus é a salvação na nossa vida. Então, querido, essas virgens tinham tudo parecido. Tinham tudo, algo tudo em comum, parecido ali com a outra. Elas eram idênticas. 5 virgens prudentes e 5 loucas. Tinha as mesmas qualidades. Todas carregavam a lamparina. Só tem uma diferença: que a prudente carregou reserva de azeite. E as loucas não estavam nem aí, estavam em busca das bênçãos, das vitórias, da palavra motivacional, que hoje é o que mais a gente ouve falar. Eu gosto. Ouço muita mensagem motivacional. Inclusive, salvação é algo que deveria motivar o crente. Se tem uma coisa que o crente não deve perder, é a motivação pela salvação. Mas para falar de salvação tem que falar de pecado, abandonar, rejeição, ser rejeitado, aliás. Jesus diz em Mateus 5: bem-aventurados quando fores rejeitado por causa do meu nome. Então salvação não é algo que enche os olhos de muitos, porque dá trabalho para ser salvo. O reino de Deus é tomada força, é luta, é tribulação, é guerra. Eu poderia citar muitos versículos, mas o tempo não dá para isso. A gente poderia estar abrindo Bíblia para lá, para cá, já que é um estudo, mas não tem tempo para isso. Então eu separei esse versículo, essa importância de Mateus 25. As virgens loucas e as virgens prudentes. Que tipo de igreja você é? Tu está em todas as campanhas, mas quando se fala de salvação, você não vê como prioridade na tua vida. Então é o segundo erro da igreja atual: falta de amor. Mateus 24, versículo 12, diz que a iniquidade se multiplicou porque o amor de muito esfriou. E é verdade. No outro dia, eu conversando com um irmão, aqui houve um rapaz no tráfico, veio falecer, tal, aquela toda guerra de tráfico, guerra e uma bagunça. Sabe o que ele disse?
problema é dele. Amado, será que ele não vê que aquele menino morreu sem a sua salvação? Cadê o amor? Cadê o amor? Fez como aquele levita que passou perto daquele homem todo machucado e foi embora. Aí me veio lá um não crente, passou, cuidou daquele homem, deu hospedagem para aquele homem. A igreja está assim, não há amor ao próximo. Aquele rapaz que estava lá, portando aquele fuzil, também merecia a salvação. E ele disse que se dane. Era um marginal. Ele só colheu o que plantou. Sim, é uma verdade. Mas será que eu fui lá, ele foi lá levar a palavra para aquele menino sair do tráfico? Paulo disse: como ouvirão se não há quem prega? A falta de amor dentro da igreja é tão grande em relação a esse ponto que chega a ter medo, que chega a ter temor de entrar em áreas dominadas por tráfico, em áreas dominadas onde tem Cracolândia. Não existe esse amor. Quando vai, é um grupo de 3 pessoas. Mas quem é o culpado disso? A liderança que não ensina. Então é o terceiro erro da igreja. Congresso de missões hoje é para falar, trazer missionários, arrecadar dinheiro. Querido, congresso missionário deveria terminar dentro de uma Cracolândia. Congresso missionário deveria ter palestras. Como evangelizar em áreas de risco? É um dos erros gravíssimos da igreja. Não está nem aí para o evangelismo. O evangelista não exerce a função. Não tem coragem de entregar um folheto. Não tem coragem de pegar uma caixa e ir para a praça e pregar o evangelho. Então isso é um dos erros das igrejas atuais. 4º erro: não prega sobre pecado. É verdade. Uma vez eu fui convidado para pregar numa igreja aqui no Rio de Janeiro, e as pessoas me conhecem. Eu prego aquilo que Deus me revela. E eu já tinha pregado algumas vezes nessa igreja. O pastor me ligou: mas pastor, o senhor tem uma maneira tal, cuidado com o que o senhor vai falar, porque tem muita gente. Falei assim: pastor, olha só, não sei onde o senhor quer chegar, mas se for para mim pregar aí e falar o que a igreja quer ouvir, o que o senhor quer ouvir, eu não vou. Mas aí falou em oferta, pensando que ia me comprar. Falei: pastor, eu não prego por causa de oferta. Se a oferta vir, eu vou ser abençoado, amém. Mas eu não cobro para pregar. Mas se vir, eu aceito. Aí ele pensou, vou te ligar. Vai ligar nada, querido. Vai ligar como? Eles querem fazer oba-oba dentro da igreja. Eles querem pula-pula. Eles querem mas compromisso zero. Responsabilidade zero. Se você falar de pecado dentro da igreja, e aquela pessoa ali que está dizimando tiver em pecado, não afasta, porque aquela pessoa vai parar de dar o dízimo. Se o filho do pastor ou da pastora, seja de quem for, tiver em pecado, encobre o pecado, porque é meu filho ou minha filha. Se tiver que falar do pecado contra o pastor presidente, não pode. Ele é o semideus. Então não se fala mais hoje de pecado dentro das igrejas por causa disso. Porque se a gente for falar de pecado dentro da igreja, quantas pessoas estão se divorciando do nada?
Pastor, o senhor é contra o divórcio? Da maneira que está sendo, eu sou. Vou divorciar da minha esposa porque ela já passou da idade. Não. Vou ficar com uma novinha? Não. Isso é adultério. Por que você não vive mais com a tua esposa? Qual foi o motivo? Houve uma traição? Você, mulher, está sendo maltratada? Não. Simplesmente porque não tem mais como conviver. Você ama, mas não aguento mais. Mas Jesus disse que nós deveríamos suportar uns aos outros. Aí você quer o divórcio simplesmente por causa do seu marido ser desorganizado ou ela ser. Isso é pecado. Mas quando há o divórcio porque há abuso, quando há o divórcio porque houve a traição, quando há o divórcio porque há agressão, eu apoio. Mas não tem como apoiar o divórcio da maneira que está sendo conduzido. Não tem como. Não dá para aceitar pastores que estão se divorciando aí do nada. Tem pastores aí que já está pro seu terceiro casamento. E as mulheres estão tudo vivas. Agora eu encontrei a minha cara metade. Agora eu encontrei a mulher ideal para minha vida. Mentira. Então falar de pecado dentro da igreja é proibido. Está proibido. E se você falar, muitos vão se levantar. Porque não suportam. João Batista nessa geração não fazia agenda. Porque João Batista não media a palavra. João Batista não tinha cuidado. Mensagem, cuidado. Pode. Não, ele dizia raças e víbora. Cobras. João Batista não tinha meio termo, era aquilo ali. E acabou. Aquele menino rico perguntou ao Senhor Jesus: o que eu faço para entrar no reino do céu? Jesus falou: dá tudo que você tem para o pobre. Ele não ia dar nunca, mas o coração dele está ali. O pecado estava arraizado dentro daquilo dali. O pecado está dentro da igreja. Hoje o diabo não quer desviar o crente, não. Não está preocupado com isso de te levar para o mundo, não. Satanás não está preocupado de desviar ninguém. Ele quer que você continue lá dentro, em pecado, em adultério, em fornicação. Ele quer isso. O diabo quer que você seja instrumento dele lá dentro. Porque você lá, muitas pessoas vão deixar de seguir o Senhor por tua causa. Eu pensei que a igreja era diferente. Já ouvi isso muito de muitas pessoas. E como é difícil, amado, você convencer a pessoa a não olhar para o pastor Marcelo. Um dos pecados que mais predomina a igreja é a fofoca. Sabe, mas eu já vi pessoa ser excluído porque jogou bola. Já vi pessoa ser excluído porque soltou pipa. Já vi pessoa ser excluído porque foi uma praia. Já vi pessoa ser excluído porque foi uma cachoeira. Mas nunca vi ninguém que foi suspenso, excluído porque fez fofoca. E a Bíblia condena a fofoca. A Bíblia condena a fofoca. Pecado. Deus falou para o homem: tirai do meu arraial, Moisés, os mexeriqueiros, ou seja, os fofoqueiros, não vão herdar o reino dos céus. E dentro da igreja, fofoca é como se fosse algo normal. Diretoria da igreja não está nem aí, ó. Acabou.
Agora, se você atrasar o teu dízimo, eles te ligam, eles te mandam mensagem, mas falar de pecado dentro da igreja não pode. Eu não prego contra o dízimo não, mas eu sou a favor. Eu sou a favor do dízimo e da oferta. Eu só não sou a favor da maneira que eles são conduzidos. Eu não sou a favor da maneira que está sendo conduzido as coisas dentro da igreja. Estão dando muita prioridade. Estão deixando os erros das lideranças dentro da igreja. Não se prega mais sobre o batismo do Espírito Santo, é o primeiro erro. O segundo erro, não prega mais salvação. O terceiro, falta amor. O quarto é o que nós estamos falando aqui agora. Não prega sobre pecado dentro da igreja. Porque muitas das vezes tu pregar sobre pecado dentro da igreja, tu vai falar do pastor, tu vai falar da mulher do pastor, tu vai falar da filha, do filho, você vai falar do líder, tu vai mexer com o maior dizimista da igreja. E acabou. E não pode. São pessoas intocáveis. E o pecado predomina dentro da casa do Senhor. Quando um grande peca, bota para viajar, bota para outro país, esconde. Quando é um pequeno, massacra. Então, pecado dentro da igreja do Senhor está acontecendo nos dias atuais. De todas as maneiras. Quinto, para a gente terminar. Apostasia total. É sobre isso aí que eu quero pregar. Apostasia total. A igreja que abre mão de falar sobre o Espírito Santo está se desviando do caminho de Deus. Apostasia. Igreja que não prega salvação, apostasia. Igreja que não prega amor, apostasia. Igreja que não prega sobre o pecado, apostasia. As pessoas pensam que a apostasia é direcionado ao povo do mundo, não é direcionado à igreja. Do que o mundo vai se afastar? Essa mensagem de apostasia são para nós pastores, nós líderes, nós igreja. E ela acontece de pouco a pouco. Nós vamos tirando do nosso sermão mensagem como batismo no Espírito Santo, mensagem como salvação, mensagem como amor, mensagem como pecado. Porque essas mensagens não atraem o público. Aí começa a apostasia totalmente. Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Fala sobre apostasia. 1 Timóteo. Deixa eu abrir aqui que a gente vai ler. E está acontecendo isso nos dias atuais. Apostasia dentro da casa do Senhor, mano. 1 Timóteo 4:1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão algum da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado as suas próprias consciências. Está entendendo? O que é apostasia? Enganos. Pessoas que estão enganando. Estão sendo enganados. Ai dessa liderança, amado. Desse século. Que não quer mais responsabilidade com a palavra. Eu não me lembro qual foi o último culto que eu ouvi alguém perguntar: quem tem certeza da tua salvação? Eu não me lembro qual foi o último pregador que perguntou: quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Eu não me lembro qual foi a última vez que alguém pregou sobre a falta de amor. Não me lembro. Porque isso não traz ibope. Isso não traz grandeza.
Isso nos leva ao conserto. Então, a apostasia dentro da igreja, nós estamos deixando de falar desse amor. E tem algo horrível acontecendo nesses dias. Líderes religiosos se degradando nas redes sociais por causa da bancada política lá em Brasília. O que é isso? Apostasia. Se eles morrem com esses pensamentos, vão para o inferno. Acabou, não tem meio termo. Hoje eu ouvi um dos grandes líderes dizendo, e deputado federal, ele tem que lavar a boca com cremolina. E do outro lado, falando, ele é um Zé Ninguém, um pobre coitado, mendiga agenda. Ao invés desses homens estar ensinando a palavra, eles estão brigando. E são eles que nós damos prioridade. Não vou citar o nome dele, mas se falar fulano de tal tá lá, você corre para a igreja para ver ele. E o que é isso? Isso é apostasia. Mas se falar, o pastor Marcelo vai pregar ali, rapaz, aquele camarada lá é problemático. Ele só sabe bater na igreja. Aquele cara é doente. Porque apostasia é sim, engano. Você se engana com a fama, com o sucesso, mas despreza a palavra do Senhor, do pequeno. Apostasia é isso aí. É o que está acontecendo dentro da igreja do Senhor. Nós estamos se desviando do caminho de Deus, dentro da casa do Senhor. A igreja está se desviando dentro da casa. A dracma perdida está dentro da igreja do Senhor. Uma vez eu fui pregar em Aust. É um bairro aqui do município do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu, aliás. E fui pregar lá. Nisso Deus me deu uma revelação com o líder daquela igreja, que ele estava em adultério. Eu não ia envergonhar aquele homem em público, que eu não envergonho a pessoa. Chamei ele no canto. Falei, ó, Deus está pedindo para você fazer um concerto. Por causa... Rapaz, aquele camarada arrumou um escândalo. Arrumou um escândalo comigo. Me botou para correr da igreja. 6 meses depois, veio à tona o pecado dele, que ele estava traindo a mulher com a própria irmã da mulher. E aí? A igreja acreditou nele, engano. Ele jurou que isso não estava acontecendo. Eu vi o altar rachado. Mas para que restituir o altar? Deixa o altar rachado. Apocalipse fala sobre a igreja, que Satanás construiu o altar. Satanás está construindo um altar dentro das igrejas hoje. Dentro das igrejas hoje. Não tem mais preocupação de falar de salvação. Teve uma vez que a pessoa falou que falar sobre escatologia, salvação dentro da casa do Senhor dá medo. Afasta o povo, afasta o público. Mentira. Mentira. As igrejas não estão crescendo, elas estão inchadas. 2 Pedro, capítulo 2, 22. Deste modo sobre... Peraí, mano, perdoa. 2 Pedro 2, 22. É isso? Não, é 12, desculpa. Deste modo sobreveio que por uma verdade, Provérbios diz,
O cão voltou ao seu próprio vômito. O porco lavando as suas esponjedoras de lama. Entende o que é apostasia? Apostasia é isso. A igreja foi liberta. É isso que Pedro quer dizer. Tu imagina uma mensagem dessa dentro no dia de hoje? Vai dizer que eu estou chamando a igreja de porco. Vão dizer que eu estou chamando a igreja de porco. Mas Pedro diz: o porco voltou ao seu próprio vômito. A igreja está voltando o pecado dentro da própria igreja. A apostasia está tão grande no nosso meio que nós estamos dando prioridade às outras coisas. Estamos esquecendo da nossa salvação, do batismo no Espírito Santo. Estamos esquecendo o amor. Então receba essa palavra e volte ao primeiro amor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, obras e pensamentos, Senhor. Meu Pai, muitas das vezes vem a tristeza, vem a dor e nós nos afastamos de Ti. Mas Romanos 8 diz o que pode me afastar do amor de Deus. Eu creio, Senhor, que nada, ninguém, nem o porfim, nem a morte pode me afastar de Ti. Então é por isso que nessa tarde de hoje eu te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Quero entregar as lideranças, desperta as lideranças mundial das igrejas para trazer os sermões, Senhor, como é devido. Traz as famílias de volta ao Teu altar. Que as famílias possam reunir para falar de salvação, para falar de amor, para falar do Espírito Santo do Senhor. Converta a igreja, Senhor. Converta a igreja. Tira a igreja, Senhor, do lamaçal do pecado. Tira as lideranças da apostasia. Apostasia é qual, Senhor? Muito se desviou do seu caminho. Não permita que Satanás faça um altar no meio da igreja. Não queremos ser aquela igreja que foi vomitada da Tua boca. Então é por isso, Senhor, que nós estamos aqui para falar dessa palavra. A palavra de amor, a palavra do batismo no Espírito Santo. Visita agora as famílias e batiza, Senhor, com o Espírito Santo. Restitui o amor dentro desse lar. Liberta os cativos da prisão. Toma nas Tuas mãos, abre as portas de emprego. Liberta o traficante, liberta a prostituta. Toma nas mãos do Senhor, meu Pai, a igreja do Senhor Jesus. Desperta, Senhor, aqueles que estão dormindo. A igreja que está dormindo, desperta-se. Entrego nas Tuas mãos essa tarde. Amém e amém. A paz do Senhor para todos, meus irmãos. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. A gente vai estar voltando aqui segunda-feira para falar só sobre apostasia. Não perca, segunda-feira pela manhã, a volta de... Vou botar às 10 horas, mano, porque eu acho que eu vou dormir bastante. Vamos estar falando sobre apostasia, às 10 horas, segunda-feira. O que é apostasia? Nós vamos mostrar igrejas que entraram dentro da palavra na apostasia. Então venha comigo. Se você quer salvação, se você quer conhecimento, às 10 horas da manhã, segunda-feira, esteja comigo. No nome do Senhor Jesus. Também quero te pedir, amado, a todos vocês, nossa irmã Lana, nosso irmão Fernando,
nossa irmã Maia Camargo. Faça uma visita lá no nosso canal no YouTube. Se inscreve lá. Marcelo Azevedo orando por você. É o nome do canal. Marcelo Azevedo orando por você. Há vários vídeos aí no canal. Essas lives que eu faço, eu jogo lá no canal, porque ainda não fiz uma live ao vivo lá. Mas quando eu fizer, eu vou convidar vocês a participar comigo lá no YouTube também. Então participa, vai lá, se inscreve. Deixa o teu joinha, deixa o teu pedido de oração. Marcelo Azevedo. Amém? Que Deus abençoe. E segunda-feira não perca. Nós vamos falar sobre as igrejas que viveram a apostasia. Amém? Então vem comigo, segunda-feira, às 10 da manhã. A paz.